Fala galera, eu sou o Vitor, fisioterapeuta, mestre em Ciências da Reabilitação pela UFMG, e nesse vídeo hoje a gente vai falar sobre a coluna. E a gente vai falar se é possível tratar a dor da coluna sem remédio. Então, quando a pessoa tem alguma dor na coluna, a primeira coisa que ela faz, que ela tenta, na maioria dos casos, é tomar algum remédio para aliviar, seja um analgésico, seja um anti-inflamatório. E muitas pessoas que a gente atende aqui, elas já tomaram diversos tipos de medicação, seja oral ou seja até injetável, né? Medicações injetáveis, medicações venosas, que não fizeram diferença nenhuma. E aí, o que eu quero explicar para vocês é que o tratamento efetivo para a dor tem que tratar a causa. Se a causa da sua dor for uma causa química, o remédio vai ser muito bem sucedido para tratar essa causa, porque o remédio tem uma atuação química no corpo. Então você toma um medicamento, aquele medicamento tem um princípio ativo, e esse princípio ativo vai fazer o papel dele quimicamente no seu corpo. Agora, se a sua dor na coluna ela não tem origem química, a sua dor na coluna tem uma origem mecânica, o remédio não vai fazer diferença, que é isso que acontece na maioria dos casos. Porque o remédio não está atuando na causa, se a causa for mecânica. Se a causa for mecânica, o que vai ser eficiente para tratar essa dor vão ser estímulos mecânicos. E aí, estímulos mecânicos tem dois tipos. Ou alguém mexe o seu corpo mecanicamente, que no caso, o fisioterapeuta atua no seu corpo de forma passiva. Então, eu, por exemplo, movimento a sua perna, ou movimento a sua coluna, ou faço técnicas para mobilizar a coluna. Isso não deixa de ser movimento, só que é um movimento provocado por uma outra pessoa no seu corpo. Ou outro estímulo mecânico, que é a própria movimentação ativa, que é você mesmo fazer o movimento sozinho. E aí, se a dor é de origem mecânica, vão ter movimentos que vão provocar a dor e vão ter movimentos que vão aliviar. Isso é extremamente individual. O que vai determinar quais são os movimentos que vão aliviar vai ser uma avaliação bem feita por um profissional da saúde, de preferência um fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta é o mecânico do corpo, que a gente brinca. A especialidade do fisioterapeuta é atuar na parte mecânica, é atuar com os movimentos do corpo. Então ele vai ser capaz de identificar qual que é o exercício, qual que é o movimento. Exercício, muitas vezes, quando a gente fala, você já pensa no exercício físico, na musculação, na atividade física. Na verdade, o que eu estou falando é movimento. Você está se movimentando o tempo todo. E vai ter um movimento específico na sua coluna, quando a dor for de origem mecânica, que vai gerar alívio na sua dor. Ou movimento ou posição. Postura mantida. Postura mantida é se manter deitado de barriga para baixo, por exemplo. Se manter deitado de barriga para cima. Ou se manter em pé. Então, isso depende de uma avaliação para ver qual que é o movimento ou a postura que vai te gerar alívio. E aí, como a maioria das dores de coluna são de origem mecânica, o tratamento eficiente vai passar por um estímulo mecânico, que é o movimento. Então, é totalmente possível tratar a dor sem o remédio. O remédio atua na parte química, o movimento atua na parte mecânica. Então, uma analogia que a gente faz aqui é igual um carro. O nosso corpo não é uma máquina. É ruim a gente comparar com máquina. Mas, para o entendimento, fica mais fácil. Se o carro está com um problema mecânico, seja em qualquer parte mecânica, motor, roda, suspensão, qualquer parte mecânica, ele está com um problema mecânico, vai adiantar eu mexer na parte elétrica? Vai adiantar eu mudar o combustível? Então, meu carro, eu coloco gasolina, etanol, diesel. Esses estímulos vão ser químicos. O problema mecânico vai continuar lá do mesmo jeito. E no corpo, se a gente trazer essa analogia para o corpo, é a mesma coisa. Se a coluna tiver um problema mecânico, não vai adiantar eu mudar o combustível, que vai ser
a parte química, vai ser o remédio. Não vai adiantar tomar analgésico, anti-inflamatório, injeção, medicação venosa. Se o problema é mecânico, talvez ele vai até diminuir, mascarar um pouco, mas ele não vai atuar na causa que é mecânica. O que vai atuar na causa é o movimento. Então, isso é um mito que tem que ser quebrado, que é espalhado, é difundido essa crença, que, na verdade, não é essa crença a gente está acostumado desde novo. Sentiu qualquer dorzinha, vai lá, toma um remédio que melhora. Isso vai funcionar muito bem para as dores que são químicas, que são sistêmicas. Agora, se a dor for mecânica, o remédio não vai resolver. E aí, você precisa de achar qual que é o movimento que vai te aliviar. Não necessariamente é um exercício físico, é atividade física. O que eu estou querendo dizer é um movimento. E aí você vai usar esse movimento como seu remédio. Porque ele vai precisar de um estímulo mecânico para resolver o problema mecânico. E aí, da mesma forma da medicação, o movimento também tem dose. Se você faz o movimento numa dose que é a menor que você precisa, provavelmente não vai fazer diferença, não vai aliviar a sua dor. Agora, se você faz na dose adequada de movimento, vai dar o resultado que você quer, que é alívio da dor. Se você faz numa dose além do que seu corpo precisa, também vai gerar efeitos colaterais. Então, o movimento e o exercício e o estímulo mecânico para tratar a dor também tem dose. E aí, como eu estava explicando, para achar o movimento específico para cada pessoa, porque o movimento que vai aliviar a minha dor não é o mesmo que vai aliviar a sua. São contextos totalmente diferentes. São históricos diferentes, níveis de atividade física, idade, peso, altura. Então, tudo isso tem que levar em consideração para determinar qual que é o movimento que vai aliviar. Da mesma forma que o movimento é individual, a dose também é individual. Então, é possível tratar a dor sem a medicação, uma vez que a maioria das dores são de origem mecânica, e aí eu preciso de um estímulo mecânico para resolver essa dor. Se você tem interesse em aliviar sua dor de forma imediata, utilizando essa metodologia que eu te expliquei, através do movimento, atuando na causa da dor, a gente pode te ajudar. E a gente oferece um método de coluna sem dor em 15 minutos. Se você tem interesse em saber mais sobre esse método, clique aqui no link abaixo que a gente vai deixar disponível para vocês. Abraço!